Obrigado por nos receberem a todos hoje. I just wanted to start by just pointing out that bald is beautiful. Só queria começar por dizer que o careca é bonito, é belo. Ser careca é belo. And Daniel is jealous. É. E o quê? Daniel is jealous. E o Daniel tem inveja. It truly is an honor and a privilege to be here. It's so wonderful for me to worship around the world. É de fato uma honra e um privilégio estar aqui convosco. É uma bênção enorme nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar do mundo. I want to tell you a story about a time when a hurricane hit South Florida. Quero vos contar uma história sobre uma altura em que um furacão atingiu o sul da Flórida. There was an older lady named Norina whose home was hit and severely damaged. Uma senhora idosa chamada Norena, o furacão atingiu a sua casa e ficou completamente ou praticamente destruída. So the contractors came to repair things. The insurance money ran out and not everything was repaired. E então os construtores vieram para arranjar a casa, o dinheiro do seguro acabou e então a casa não ficou concluída. So she lived without power or electricity for about 15 years. E durante os próximos 15 anos, cerca de 15 anos, ela viveu sem eletricidade, sem energia elétrica. So no heat in the winter, as cold as it might get, no air conditioning in the hot 90 to 100 degrees Fahrenheit in Florida. Então não havia qualquer possibilidade de aquecer a casa quando fazia frio e também quando as temperaturas estavam 30 e muitos graus no verão, também não havia como usar o ar-condicionado. Not one hot shower. Nenhum banho quente, nenhum duche quente. So with no money, she just got by, and no electricity, she just got by with one small lamp and a single burner on her stove. Então, sem energia elétrica, ela teve que viver esse tempo todo apenas com um candeeiro não a eletricidade, naturalmente, e uma boca só à base de gás, naturalmente. So pretty soon the mayor got news of what was going on and sent someone to repair her house. Então, passados esses 15 anos, o prefeito da cidade, ou o presidente da Câmara, seria aqui, teve notícias sobre o que estava a acontecer ali e enviou então alguém para ver a situação. It only took 1 hour for an electrician to get everything going. E não foi mais do que 1 hora de trabalho para que o eletricista pusesse tudo a funcionar. The first thing that Norina did was made a hot bath and took a bubble bath. A primeira coisa que a Norena fez foi encher a banheira com água quente e tomou um banho de imersão. And her words were, having power is overwhelming. E ela dizia, ter energia elétrica é algo espantoso. It's a real amazing thing to think about what power can do in someone's life. É espantoso pensar naquilo que energia elétrica pode fazer na vida de uma pessoa. But I'm grateful for the power in my own life. Whenever I want to cut wood, I don't have to do that with a handsaw. I can do that with a chainsaw. Então, eu, por exemplo, fico muito feliz quando tenho energia elétrica, por exemplo, quando vou cortar madeira, né, e não tenho que usar uma serra manual, posso usar uma serra elétrica. We have a large yard that we have to mow. Nós temos um quintal enorme para cortar a relva. So I'm grateful for a riding lawnmower. Então eu gosto muito de ter um cortador de relva que eu entro nele e ele funciona a motor, motorizado. If you ever do construction, instead of just swinging a hammer, you can have a nail gun. E quem está na construção civil, ao invés de usar martelo ou outras ferramentas manuais, é sempre muito melhor usar ferramentas elétricas. So it's one thing to notice how much power can make a difference physically, but it's another to notice how much power can change us spiritually. Então é uma coisa, nós percebemos o tanto que a energia elétrica nos faz diferença, nos ajuda fisicamente no dia a dia.
Outra coisa, percebemos a importância da energia ou do poder na nossa vida espiritual. And we notice that whenever we lose power in our lives, as we get older, or maybe we get hurt, maybe we're not as strong as we once used to be, but it's a big difference when we start to realize how much power we need spiritually. That was a little too long. Sorry, Então, shorten it down. nós percebemos isso quando nós perdemos um pouco de energia, ou ficamos mais velhos, ou já não temos a força que tínhamos antes, e então nós percebemos a necessidade que nós precisamos de ter mais energia, mais força nas nossas vidas. We also notice that sort of thing happening when turmoil hits or suffering comes into our Também lives. percebemos isso quando tribulações acontecem na nossa vida, ou algum tipo de sofrimento. So if you have experienced a weakness or a fear Ou então se já experimentou uma fraqueza, ou um temor, or a hurt or a pain, ou então uma mágoa, uma dor, or even more so when you recognize the problem of sin, ou mais ainda quando reconhece o problema do pecado na sua vida. it's then that we really desire a greater power. E é nessa altura que nós realmente desejamos um poder maior. So in the text that we read this morning in Matthew 8, and we'll read it again, Então, no texto que nós lemos esta manhã, em Mateus 8, e vamos lê-lo novamente, you'll notice the power and what difference it can make. vamos perceber algo sobre o poder e a diferença que pode fazer. So we'll go ahead and read Matthew 8, 23 to 27. Então vamos fazer essa leitura, Mateus 8, 23 a 27, e eu vou ler numa versão semelhante àquela que ele também utilizou na sua mensagem. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? So one of the first things we notice is that the disciples follow Jesus into the boat. Então, a primeira coisa que podemos perceber é que os discípulos seguem a Jesus para dentro do barco. Not everything that bad happens because we're being disobedient. Nem tudo de mal que nos acontece é porque estamos a ser desobedientes, por exemplo. In fact, sometimes God will lead us into the storm. De facto, haverá alturas em que Jesus vai nos guiar, vai nos conduzir para dentro de uma tempestade. But it doesn't necessarily have anything to do with us being obedient or disobedient. Não tendo nada a ver necessariamente com o facto de sermos obedientes ou desobedientes. And you'll notice in verse 24, E poderão reparar no versículo 24, the word is suddenly. a palavra que aparece é repentinamente. So everything was normal, Tudo era normal, estava normal, everything was peaceful, tudo estava pacífico, tranquilo, then suddenly e depois, a terrible storm. repentinamente, uma tempestade muito, muito terrível. This particular lake they were on acted as a funnel for these types of storms. Este lago, o Lago da Galileia, funcionava assim como uma espécie de funil, em que realmente era muito comum haver tempestades. So this was no small storm, but it says it was a furious storm. Não era uma tempestade pequena, diz que de facto era uma tempestade furiosa, né, violenta. In the original language, the word is seismos, Na língua original a palavra é sismos, which we think of earthquakes. que nós usamos quando falamos em terremotos. It's literally a shaking. É de facto abanar. And so then you'll know, in the story, the boat was swamped. E depois, como sabem, o barco foi coberto de água. Waves are pouring in over the edge of the boat. Temos ondas enormes a entrar no barco. So I don't know if you've ever been through a big storm, but just think about this being a ferocious storm. Não sei se já passaram por uma tempestade como esta,
Mas pensem nisso simplesmente como uma tempestade muito, muito feroz. Just a few weeks ago, my family went on a trip. Há poucas semanas, a minha família fez uma pequena viagem. It was a short little getaway, Foi uma saída rápida em família. and in the middle of the night, tornadoes were coming. E no meio da noite aconteceram alguns furacões. So 6 of us were huddled in a bathtub at 2 a.m. Então, éramos 6 dentro de uma banheira what time? 2 a.m. Às 2 da manhã. And 7 tornadoes hit in the area we were in. E foram 7 furacões que aconteceram naquela área aquela noite. Thankfully, we were okay. Felizmente, né, graças a Deus, ficamos bem. But the next day, giant trees, old, large trees, were down everywhere. Mas no próximo dia podemos ver enormes árvores, muito grandes mesmo, estavam completamente derribadas. So the power of that storm was evident. Então o poder daquela tempestade ficou bastante evidente para nós. Life can be like that. Everything's normal or peaceful, then a big storm hits. A vida pode ser assim conosco, né? Tudo está bem, está pacífico, tranquilo, e de repente uma grande tempestade. And Jesus is sleeping. E Jesus está a dormir. It's unbelievable. É inacreditável. We, of course, see his humanity. He was tired, Então, com isso vemos, obviamente, a sua humanidade, ele estava cansado, yet he was also not worried about the storm. mas também, ao mesmo tempo, ele não estava nem um bocadinho preocupado com aquela tempestade. So we have to give the disciples some credit. Então, temos que reconhecer que os discípulos tinham alguns motivos para estarem amedrontados They went to Jesus to wake him up. e foram até Jesus para o acordarem. And so we could take that as an example when the storm comes to us. Go to God Então, when the storm hits. podemos também utilizar isso como um modelo para nós. Quando a tempestade nos atinge, então vamos a Deus com os nossos receios, So nossos they cry temores. out, Lord, save. E eles então clamam, Senhor, salva-nos. In Mark chapter 4, in the same story, the question is written, don't you care? Em Marcos capítulo 4, quando o evangelista Marcos está a contar a mesma história, ele expressa-se assim, Senhor, não se importa conosco? Now remember, there are 4 experienced fishermen on this boat. Agora temos que lembrar que estão 4 pescadores com bastante experiência neste barco. So it's amazing that they're terrified. Então é espantoso que eles estejam amedrontados. But Jesus wants them to go through this in order to teach them something. Mas Jesus quer que eles passem por isso para eles poderem ensinar alguma coisa. It's in order for their faith to grow. É algo que Deus vai usar, que Jesus vai usar para que a sua fé cresça. So that's why Jesus says, you of little faith. E é por isso que a resposta de Jesus é vocês de pouca fé. This seems harsh. Parece duro da parte de Jesus. I mean, what does Jesus expect? It's a giant storm. E o que Jesus iria esperar? É uma tempestade feroz. It's pretty normal for us to be worried in a big storm. É natural que nós fiquemos preocupados quando há uma grande tempestade. So it's significant to point out that faith does not mean that God will keep us away from trials. Então é importante nós notarmos que a fé não significa que Deus vai evitar que nós passemos por tribulações. So if we don't want our faith to be little but big, Porque então podemos concluir que se não queremos que a nossa fé seja pequenina, mas grande, we don't want to have a faith that panics, nós não queremos ter uma fé que entra em pânico, but to trust Jesus no matter the mas circumstances. que confia em Jesus, não importando as circunstâncias. In other words, don't let your circumstances determine whether you will trust Jesus or not. Ou, em outras palavras, não permita que as circunstâncias determinem se vai confiar em Jesus ou não. So they were right to ask for help, but they were weak in their trust. Então, foi correto pedirem ajuda, mas eram ainda fracos na sua confiança. Why were they weak? Por que eram fracos? Because in that moment they couldn't see God's faithfulness yet. Porque naquele momento ainda não conseguiam ver a fidelidade de Deus. Now think about this. Jesus is the Messiah that's come to save the world.
Agora pensem sobre isso. Jesus é o Messias que veio para salvar o mundo. He's going to go to a cross. He's going to raise from the dead. Ele vai ser pendurado numa cruz, vai ressuscitar dos mortos, But the disciples didn't know that. mas os discípulos ainda não sabiam isso. So God is not going to let his son die in a boat. Então, Deus não vai permitir que o seu filho morra num barco. This storm was not going to take them out or Jesus out. A tempestade não iria nem acabar com eles e muito menos com Jesus. So they, remember, don't know that plan yet. Então, lembre-se, eles ainda não conheciam este plano completo ainda. And Jesus still says, "You of little faith." E mesmo assim, Jesus diz, vós de pequena fé. So that's exactly the point. We don't need to know everything that's going to happen to have strong faith. E essa é a questão. Nós não precisamos saber tudo que vai acontecer à nossa frente para termos uma fé forte. So in other words, you don't need to know what's next to trust Jesus now. Ou, em outras palavras, não precisa saber o que vai acontecer a seguir para confiar em Jesus agora. So Jesus shows his power to them again. He's done this by many miracles already. Então Jesus demonstra o seu poder a eles mais uma vez. Ele já realizou bastantes milagres até esta altura. But this time it's going to be power over nature. Mas desta vez vai ser poder sobre a natureza. So if you've ever experienced a storm in your life, or maybe you're experiencing one right now, Ou então, se já experienciaram uma tempestade na sua vida, ou talvez estejam a experienciar neste momento uma tempestade, ask Jesus for help. peçam a Jesus que o ajude. It's not wrong to pray for his help. Não é errado nós orarmos e pedirmos ajuda a Jesus. But remember, Jesus shows power over the physical to reveal to us his power over the spiritual. Lembre-se, Jesus, quando demonstra o seu poder sobre o reino físico, material, ele quer nos demonstrar também o seu poder sobre o reino espiritual. So God displays his power over nature, but he also wants us to remember his power over our sin. E quando Jesus demonstra o seu poder sobre a natureza, ele quer que nós nos lembremos também do seu poder sobre o nosso pecado. So the physical does not last, the spiritual does. Porque o físico não vai durar para sempre, mas o espiritual sim. In the very next chapter, Matthew chapter 9, friends will bring a paralyzed man to Jesus on a mat. E no próximo capítulo de Mateus, nós vamos ver assim uns amigos levando umas pessoas, 4 pessoas levando um amigo paralítico a Jesus em cima de um tapete, de uma If you know the story, you know what Jesus does first. Uma He esteira. does not heal the man. Se lembram da história, ele não cura um homem em primeiro lugar, não é a primeira coisa que ele faz. He says, "Son, your sins are forgiven." O que ele diz é, filho, os teus pecados estão perdoados. And so this demonstrates the importance of sin being a bigger deal than the storm. E isso demonstra que o pecado é um assunto muito mais importante do que uma tempestade. In Romans chapter 6, verses 6 through 11, this addresses this problem we have in our lives. Em Romanos 6, de 6 a 11, nós vemos o que Paulo diz acerca deste assunto. So we'll read Romans 6, 6 through 11. Romanos 6, de 6 a 11. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se considerem de facto mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Jesus displays the power the Messiah has while on a boat. Jesus demonstra o poder que o Messias tem, que Deus tem num barco, but greater power while on the cross and in a grave.
mas muito maior poder quando estava pendurado na cruz e dentro de um túmulo. So if we go back to our story of the disciples and Jesus in a boat, Então, se voltarmos à primeira história de Jesus com os discípulos no barco, in verse 26, when Jesus does something, it says everything is completely calm. então, no versículo 26, nós lemos que quando Jesus faz alguma coisa, tudo fica completamente calmo, tranquilo. When Jesus calms the storm, it's not gradual. Quando Jesus acalma essa tempestade, não é algo assim gradual, It's a sudden stop. mas é repentino também. It's the same language that's used when the storm hits suddenly. É a mesma linguagem usada quando a tempestade se começa, inicia-se, repentinamente. In Mark chapter 4, in the same story, once again, Jesus says, "Quiet, be still." Mais uma vez, voltando referindo a Marcos 4, na mesma narrativa, Jesus diz assim, aquieta-te, acalma-te. So Jesus speaks, and that's it. Então Jesus fala e já está. And so that leads them to ask, what kind of man is this? E então é nessa altura que eles dizem, que homem é este? In other words, they say, what country is he from? É como se perguntasse, de onde é que ele veio? De que país é que ele veio? We might say, what planet are you from? Nós, atualmente, no século XXI, de que planeta é que vem este aí? They'd never seen anything like this. Nunca tinham visto nada assim. He, of course, is not just a man. Jesus is God. Claro, ele não é apenas um homem, Jesus é Deus. And we see that by his displaying of this power over nature. E vemos isto quando ele demonstra o seu poder sobre a natureza. I don't know if you've ever tried this. Have you ever gone outside in the morning and said, "Sun, rise"? Eu não sei se já tentaram isso, mas já saíram de manhã, assim, ainda escuro, e dizer, sol, levanta-te. Or in the evening, "Sun, set"? Ou então chegar assim, depois que já está escuro, dizer, Senhor, Or tell the rain, o "Quit"? sol, abaixe. Ou então dizer então a chuva, pare agora. We would be crazy to think it would actually work, Seria uma maluquice nossa pensar que as coisas funcionam assim. because we're just people, Porque nós somos pessoas apenas, but Jesus is God. mas Jesus é Deus. So why does Jesus allow these disciples to get in a boat and go through this storm? Então, por que é que Jesus permite a estes discípulos entrarem num barco e passarem por uma tempestade? It's because Jesus wants to reveal his power to them Porque Jesus quer revelar o seu poder a eles and to grow their trust in him. e fazer a sua confiança nele crescer. Do you have sin? Talvez nós temos pecado, não temos? Yes, we all have sin. Sim, todos temos. Do you have any power to change your circumstances that you're in? Será que nós temos poder para mudar o pecado, as circunstâncias nas quais estamos? Maybe, maybe not. Talvez, às vezes sim, às vezes não. But do you have the power to do anything about your sin? Mas tem poder para fazer alguma coisa sobre o seu pecado? Do you have power to be able to grant yourself eternal life? Tem poder para garantir a vida eterna a si próprio? No. Only Jesus has that power. Não, só Jesus tem esse poder. So we serve a God who is powerful, so powerful he can stop the storm of sin in our life. Então nós servimos um Deus que é tão poderoso que pode parar o poder do pecado nas nossas vidas. Tim Keller tells this story that I want to share with you. Tim Keller, um escritor e teólogo, conta a história que eu quero partilhar convosco. He says there was a minister in Italy who saw a grave of a man who had died centuries before. Houve um ministro evangélico que foi a Italy? Italy. Que esteve na Itália e viu o túmulo de um homem que tinha morrido centenas de anos antes. He was an unbeliever and completely against Christianity, but even a little bit afraid of it. Era um não cristão que não acreditava nada no cristianismo, mas parece que tinha algum receio do cristianismo. So he had a huge stone slab placed over his grave so he would not be raised from the dead. Então, era uma campa, uma pedra enorme em cima do seu túmulo para que fosse impossível ele ressuscitar dos mortos. Just in case there was a resurrection from the dead. Porque poderia haver, eventualmente, uma ressurreição dos mortos, não é? He said, "I do not want to be raised from the dead. I do not believe in it." E ele falou assim, eu não quero ser ressuscitado dos mortos, eu não acredito nisso. Evidently, when he was buried, an acorn must have fallen into the grave. E então,
Evidentemente, quando ele foi enterrado, durante o funeral, caiu uma bolota dentro do túmulo. So hundreds of years later now, an acorn had turned into a tree that grew up and split the stone slab in two. Então, centenas de anos depois, aquela bolota tinha crescido e tinha partido aquela pedra em duas e tinha se tornado uma árvore enorme. And now stands a tall, towering oak tree over the grave. E agora há um enorme carvalho por cima daquela sepultura. And the minister looked at the tree and asked, O ministro evangélico olhou para aquela árvore e perguntou: if an acorn, which has the power of biological life in it, se uma bolota que tem o poder da vida biológica dentro de si can split a slab of that magnitude, pode partir uma pedra dessa magnitude, what can the acorn of God's resurrection power do in a person's o life? que uma bolota do poder da ressurreição de Jesus fazer na vida de uma pessoa? The moment you decide to receive Jesus as Lord of your life and Mo- Savior, O momento em que decide receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, you're able to receive the power of the Holy Spirit in your life. recebemos o poder do Espírito Santo na nossa vida. It's the power of resurrection. É o poder da ressurreição. It's the same power that rose Jesus from the dead. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. So think of the immovable slabs that you might have in your life. Então pensem nessas campas imutáveis, impossíveis de mover que existem na sua vida. Perhaps bitterness, Talvez um ressentimento, uma mágoa, amargura, insecurities, ou inseguranças, your fears, receios, your temores, self-doubts, ou dúvidas acerca de si próprio. anything Qualquer coisa can be split and rolled off. pode ser partido e pode ser afastado. The more you know him and his power, Quanto mais conhecem a Jesus e o seu poder, the more you grow in your trust. mais vão crescer na sua confiança. Jesus wants his followers to trust him. E Jesus quer que os seus seguidores confiem nele. Remember what all these men go on to become. Lembram-se do que aconteceu com todos esses homens, esses discípulos? All of those in the boat go on to die Todos aqueles que estavam no barco, mais tarde, vão morrer, or suffer for their faith. mas antes sofreram pela sua fé, They keep preaching the gospel. porque continuam a pregar o Evangelho. They just get stronger even though the trials keep coming. Ficam cada vez mais fortes, apesar das tribulações também, ou das tempestades aumentarem. So I need to tell you a little bit of an embarrassing story about whenever I was younger. Então eu gostaria de contar também uma história um pouco embaraçosa acerca dele, quando ele era mais jovem. In physical education class, I could never do a pull-up. Nas aulas de educação física, nunca conseguia fazer uma barra. I used to be chubby. Eu era gordinho. Okay, I'm still a little chubby. Ok, eu ainda sou gordinho, pronto. So I struggled with the test of pulling up in physical education. Então eu sofria com esse teste de puxar o meu corpo todo numa barra. It was embarrassing. I couldn't do one. Era embaraçoso, não conseguia fazer uma barra sequer. My upper body was just not strong enough. A parte superior do meu corpo não tinha força suficiente. So about 20 years ago, I did an exercise program. Então, há cerca de 20 anos, eu fiz um programa de exercícios Part of that was doing pull-ups. e parte do programa era fazer barras. But they had a way to cheat if you couldn't do one. Então, eles tinham uma forma de fazer batota se não conseguisse fazer mesmo. You could stand in a chair Podia- and do the best you could. Podia subir numa cadeira e fazer o melhor possível. Then in about 30 days, something awesome started to happen. Depois de cerca de 30 dias, algo espantoso aconteceu. I could finally do a pull-up Finalmente consegui fazer uma barra, without the chair. sem a cadeira. Without the chair. Sem a cadeira. And I can still do pull-ups now, E até hoje eu consigo fazer barras, but it was a process. mas foi um processo. Jesus wants you to remember he's in the boat with you. Jesus quer que nos lembramos de que Ele está conosco no barco. When my wife and I used to leave our kids with a babysitter, Quando costumávamos deixar, a minha esposa e eu costumávamos deixar as nossas filhas, né? 4 girls. As nossas filhas com um babysitter.
I would often tell the babysitter this. Eu muitas vezes dizia à babysitter o seguinte: Don't be afraid to call me if you need anything at all. não tenha receio de me chamar, de me telefonar se precisar qualquer coisa. In the same way, don't be afraid to call Jesus if you need anything at all. Da mesma forma, não tenham receio de chamar Jesus se tiverem qualquer situação que precise. Matthew 28 says, "Surely I'm with you always, Mateus to the 28 very diz: end of the age." eis que estou convosco sempre até a consumação dos séculos. So pray for the deliverance you need, Então, sim, vamos orar pelo livramento de que precisamos, but pray out of a place of confidence rather than desperation. mas vamos orar a partir de um ponto de confiança e não de desespero. And don't forget what even a little faith can do. E não se esqueçam daquilo que pode fazer mesmo uma fé muito pequenina. Don't pray for storms not to come, Não orem para que as tempestades não ocorram, but that God will teach us through the storm, mas que Deus nos ensine através das tempestades. that our little faith will grow into something big, Que a nossa fé pequena cresça até se tornar grande. because it really is amazing Porque realmente é espantoso to see the difference that power can make in your life. ver a diferença que o poder pode fazer nas nossas vidas. Let's pray. Vamos orar então. Father, we love you. Pai, nós amamos-te. We thank you for your word. Obrigado pela tua palavra. Thank you for this story. Obrigado por esta história que, For those of us going through storms, we pray for faith. por aqueles que aqui estão a passar por tempestades, Senhor, nós pedimos fé. That our faith would grow, Que a nossa fé cresça. that we would trust you stronger. Que aprendamos a confiar mais e mais em ti. Help us to remember your power, Ajuda-nos a nos lembrar do teu poder. the power to overcome our sin O poder para conquistar, para vencer o nosso pecado and to give us life. e nos dar vida. We praise you for being a powerful God. Louvamos-te por ser um Deus poderoso. Amen. 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 Thank you very much. Amen. God bless. Muito obrigado. Gostaria de lembrar sempre a todos que estão conosco hoje e também online, aquele que ainda não fez aquela decisão mais importante, que é entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Hoje é dia de salvação, não é? Lembram-se, ele disse que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, é aí que o Espírito Santo vem morar em nós. O poder do Espírito Santo está em nós, o poder da ressurreição está em nós. Então, mas tudo começa pelo primeiro passo, de reconhecer que nós precisamos, de fato, de Jesus na nossa vida, não é? Precisamos de um Salvador, precisamos desse poder sobrenatural na pessoa de Deus para o restante da nossa vida aqui e a vida eterna com Deus. Amém? Então, não deixe passar o dia de hoje, fale conosco, mande uma mensagem, quem está online, fale com alguém que já fez essa decisão e diga, eu fiz esta manhã a decisão, ou quero fazer, como é que isso é, como é que se faz. É muito simples, é de facto, em tantas palavras, falar com Deus e dizer, eu entrego a minha vida a ti. Não é? Eu peço-te que entre na minha vida, eu quero que sejas o meu Senhor e meu Salvador e quero aprender a andar contigo. Realmente, quando nós fazemos isso, reconhecemos que precisamos, por precisarmos, é porque nós precisamos também reconhecer os anos da nossa vida que andamos longe de Deus, ou afastados, ou indiferentes, ou rebeldes até. Temos que reconhecer isso e nos arrependermos disso. Então, andam juntas as duas coisas, arrependimento e fé para a salvação eterna. Amém? E aí podemos nos identificar com Cristo em todas as coisas, não é? Incluindo as águas do batismo. Não é? Podemos identificar como foi. Na semana passada tivemos aqui 4 batismos, foi uma festa muito grande, tivemos pessoas até do lado de fora e hoje voltou a repetir-se, né? Temos pessoas ali sentadas do lado de fora, é uma bênção estarmos todos juntos. Uma semana muito abençoada, aqueles que nos acompanham online, que Deus os abençoe, quem não fez a decisão por Cristo faz, hoje mesmo, não deixe passar a oportunidade e vamos todos crescer a nossa fé, não fugir das tempestades, mas enfrentá-las com confiança no Messias que está no nosso barco. Amém? Deus abençoe. Então, enquanto o Pedro vai desligando ali, não é? Vou falando convosco, é tão bom aqueles que nos visitam, Matt e a sua turma,
thank you for coming. You're very welcome in our midst, and come back soon. Thank you for your prayers, for your blessings upon the Beans and the whole church. Thank you very much. Também queria reconhecer ali o Timóteo Braz, que alegria, a primeira vez este ano, agora acertei, né? O Timóteo Braz, a Carolina, a sua esposa, também a Rosário está lá em cima, a Inga é a primeira vez este ano, não é? Este ano eu acho que sim, não?